Você sabia que até 1972 cada curso da URGS realizava seu próprio vestibular sem unificação? Ou que em determinado momento as provas aconteciam em 5 dias consecutivos e, em um certo período, o vestibular acontecia 2 vezes ao ano? Esses são só alguns capítulos da história da Coperce, a Comissão Permanente de Seleção, que há 55 anos planeja, organiza e executa os processos seletivos de ingresso na graduação da universidade. A Coperce funcionava no 4º andar da reitoria e era uma comissão de seleção e orientação, né? E era mais focada na orientação. E na seleção era na parte de pessoas que atuavam nos processos seletivos, fiscais, coordenadores, pessoal que trabalhava na avaliação da redação. A seleção dos candidatos era feita por uma entidade chamada Fundação Carlos Chagas, que tinha um escritório em Porto Alegre, e eles então faziam a aplicação das provas, né? E toda a organização da parte de seleção de candidatos. Em 1980, 81, se eu não me engano, então a Coperce assumiu a parte de aplicação do vestibular. A execução, né, que a gente chama, assumiu a parte financeira e a parte de seleção também dos candidatos, com toda a parte de elaboração de questões, seleção de fiscais, e a partir de lá nós estamos trazendo o vestibular aqui, né, que é a porta de entrada para a universidade. Então a gente se orgulha muito de fazer esse trabalho. A organização do vestibular começa basicamente em março, né, para as provas acontecerem no final de novembro. Então, nesse tempo todo, nós temos que organizar, além das provas, que é a parte principal, né? As 9 provas, mais a redação, né? Nós temos que organizar as escolas onde vão acontecer as provas, né? Os locais da URGS onde vão acontecer as provas, a sinalização, né? Fazer contatos com a EPTC para organizar trânsito e tudo mais. Então, essa é a parte burocrática, organizacional, que não envolve o estudante em si. A gente realiza um vestibular em 6 cidades diferentes, a gente atende a região metropolitana, a gente atende o litoral, a região da Serra. Então, o desafio é sempre o tempo e sempre buscar identificar quais são as necessidades dos candidatos que a gente percebeu no ano anterior para trazer como uma melhoria para o próximo processo seletivo. Nós tivemos algumas modificações na parte de seleção, né? O vestibular ele era aplicado em 5 dias consecutivos, o que era uma maratona para os candidatos e também para nós que aplicávamos o processo, né? As provas eram aplicadas na parte da manhã, então a gente chegava aqui 3h30, 4 horas da manhã para que as provas pudessem ser distribuídas. Posteriormente, nós tentamos o vestibular em 4 dias, então houve uma diminuição do número de questões até a pandemia, né? Quando veio a pandemia, no ano da pandemia mesmo, nós não aplicamos prova. Então foi feito um processo seletivo utilizando as notas do Enem, dos últimos 4 anos, e as notas do vestibular também, vestibular da URGS, dos últimos 4 anos. A gente chamou de processo seletivo específico, né? Adicional específico. No ano seguinte, então, como ainda a gente tinha resquícios da pandemia, né? E a intenção era não juntar muita gente durante muito tempo, por orientação dos órgãos de saúde, então a Coperce fez uma proposta de um vestibular em 2 dias, com o aumento do número de horas de aplicação de prova e com a diminuição do número de questões. E é como vem ocorrendo até agora. Então, atualmente, o nosso vestibular ele tem 2 dias de aplicação, com 15 questões objetivas de cada disciplina do núcleo do ensino médio, né? E mais a redação. Nós trabalhamos com bancas que elaboram as questões. Cada área, né, de ensino, né, matemática, biologia, geografia, história, tem uma banca de professores, né, professores da universidade que elaboram as questões. São contratados a cada ano para elaborar as questões. Então, a Coperce não trabalha com banco de questões.
né? Assim que nem o Enem trabalha com banco de questões, né? E outros concursos trabalham com banco de questões e dá um monte de problema. A Coperce não trabalha assim, a Coperce trabalha com questões únicas para cada vestibular. Então, a banca é contratada, eles elaboram as questões dentro do programa, né, do ensino médio. As leituras obrigatórias, elas são selecionadas por uma comissão de especialistas em literatura do Instituto de Letras, né, que elabora essa lista. A Coperce não faz processo seletivo externo, só fazemos processos seletivos da universidade. Atualmente, a gente faz processo seletivo para todos os cursos de graduação, né, de ingresso aos cursos de graduação da universidade. Fizemos também um processo seletivo de ingresso para um curso de pós-graduação, que é o da residência médica, que fizemos desde 2017. E o processo de seleção para todos os cursos que são criados, né? Nós temos fixo, além do vestibular, o processo seletivo extra-vestibular, que é o PSU, que nós chamamos, que é um processo seletivo para transferência interna e também para transferência externa, né? De candidatos que sejam de outras universidades e queiram vir para a Universidade Federal, e para os alunos da universidade que queiram trocar de curso. Nós fizemos o processo seletivo específico dos estudantes indígenas, que são oferecidas 20 vagas com exclusividade para os candidatos indígenas, e esses 3 são fixos, né? E depois, durante o ano, conforme o Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade autoriza os cursos, então vem para nós uma resolução dizendo que aquele curso está autorizado e que forma de processo seletivo. Então, temos cursos de educação à distância, que a gente trabalha junto com a SEAD, com a Universidade Aberta, né? Agora estamos executando um processo seletivo pela primeira vez interdisciplinar para estudantes indígenas. Então, a gente faz, em média, de 8, 9 processos seletivos durante o ano, dependendo da demanda. As legislações estando de forma correta, né, a gente sempre dá um jeito de executar o processo seletivo para que o curso não perca, para que a universidade não perca a oportunidade de receber novos candidatos nas mais diversas áreas. Acredito que a principal contribuição é colocar em prática o Programa de Ações Afirmativas da URGS, que reserva vagas de ingresso na graduação para candidatos egressos de escolas públicas, e dentre eles reserva vagas para aqueles que têm baixa renda, que são pessoas com deficiência, pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, e agora também para pessoas quilombolas. Um colega está fazendo um trabalho de divulgação das cotas, divulgação da isenção, que o candidato às vezes nem sabe que tem direito também, isenção da taxa de inscrição do vestibular, se o candidato é de ensino médio público, se faz parte do CAD único. Então, essas informações, muitas vezes, o candidato não recebe. Então, a gente está trabalhando bastante para que isso seja muito divulgado, para que cada vez mais candidatos, mais pessoas das mais diversas classes sociais e de muitas formas de ingresso, né, de escolas, possam vir para a nossa universidade, que é uma universidade federal e que é para todos, né? É o nosso maior desafio, né? Trazer mais candidatos para o vestibular. E não só trazer mais candidatos, né? Mas trazer aquele candidato que não vê a URGS como uma possibilidade, né? O candidato da periferia que estuda em escola pública, que a URGS está muito distante dele. Não é assim, tá? A URGS não está distante de ninguém, a URGS é para todo mundo. Nós temos que conseguir atingir esse pessoal, chegar neles e trazer eles para dentro da URGS. E isso a gente faz com divulgação, com contato, né, com parceria com a Secretaria de Educação, com as escolas. Eu gostaria de ver a URGS, né, no topo, não só no topo como ela está em termos de ensino e pesquisa, né, que é a melhor federal do Brasil, mas no topo também na primeira coisa que o estudante
né, do ensino médio pensa na hora de escolher o vestibular. Todas as pessoas que atuam na Coperci, a gente brinca que veste a camiseta, né? A gente se diferencia um pouco justamente por este comprometimento de fazer dar certo. A gente trabalha com um sigilo absoluto que o vestibular requer, não tem como ser diferente. E trabalhar bem para nós é se comprometer não só com a parte interna do vestibular, que é o nosso trabalho de execução, planejamento e organização, mas também se comprometer a entregar um bom trabalho para os candidatos, né? Porque a gente tem aí atualmente em torno de 25 mil candidatos, mas a gente sabe que não são só os candidatos envolvidos, né? Quem já teve um filho, um sobrinho, né, um afilhado fazendo vestibular, a família se envolve. Então a gente tem aí a média de 60 mil pessoas envolvidas esperando que a universidade faça um bom trabalho. E esse é o comprometimento da Coperci. Então a gente já trabalhamos aqui com 3 pessoas no planejamento, na organização e na execução, no ano depois da pandemia, que a gente aplicou 2 vestibulares. E a gente conseguiu, então a gente se orgulha muito desse trabalho e esperamos continuar atendendo o que a universidade espera da Coperci e o que a comunidade também espera da Coperci. Nesses 55 anos a gente celebra uma comissão capaz de realizar um dos maiores processos seletivos de ingresso na graduação do Brasil, com alto padrão, entregando para a universidade todos os anos um listão que permita então à universidade continuar com seu propósito, que é ser a porta de entrada para o ensino superior. Então é uma conquista que merece ser celebrada, essa capacidade da Coperci ao longo desses 55 anos de atender a universidade da melhor forma possível.